Quando eu terminei uma das partes mais lindas da Transamazônica, cheguei em Tuiutaba, no Pará, liguei o meu note, liguei HD, comecei a descarregar os cartõezinhos e a HD fez tec, tec, tec. Ai, cara, recordando isso dá um frio na barriga, uma dor no coração, um aperto, rapaz. Mas você que já está acompanhando o canal já há algum tempo, assistiu já esse vídeo, se não assistiu, dá uma acessada aqui nesse card. Eu conto o fato de ter perdido os HDs que eu usei no projeto BRs Perdidas. Seria cômico se não fosse trágico, né? BRs perdidas, HDs perdidas. Mas enfim, voltei para São Paulo e consegui recuperar. Mandei para uma empresa fazer todo um estúdio de recuperação. Demorou cerca de quase 2 meses, me custou 6 pau. Até pensei em transformar isso em documentário para reaver essa grana, mas eu vou disponibilizar na faixa para vocês esses episódios dessa aventura de refazer a 319, 6 anos depois. Eu já fiz já em 2013 com a Elda, no projeto Rodando as Cidades da Copa. Então eu tive a oportunidade de voltar agora com meu querido amigo Miro e fazer a Transamazônica, que já era um sonho muito antigo. Do que foi recuperado, aproximadamente uns 30% se perdeu. Perdi muita imagem de drone, perdi muita imagem de 360, perdi dias inteiros de gravações. Então, vira e mexe, eu vou fazer uma intervenção dessa para continuar a história e explicar. Então está começando agora BRs Perdidas, eu espero que você goste. Bora começar! BRs Perdidas, já são 10 horas da manhã, 10h30 na verdade, estou pontualmente atrasado, sempre saio tarde, não tem jeito. Com grupo eu sou mais rigoroso, comigo eu sou bem relaxado, mas hoje a tocada que eu tenho é de 500 km, pouco mais de 500 km, ainda vou bem tranquilo, é uma estrada que eu conheço bastante, a Washington Luiz, Bandeirantes. Então ainda quero dar uma paradinha para voar com drone, então dá para sair tranquilo, sem muito desespero. Tudo ok. Não, ficou aí. Não preciso de cartão. Vou no débito só. Não preciso não. Eu já volto. Oi. $46.192 quilômetros. Boa viagem. Fica bem, tá? Já volto. Oh, bem. Tchau, meu amor. Ai, as partidas sempre são difíceis, o coração sempre dói um pouquinho, é complicado você deixar alguém. A Elda já teve que abortar a viagem pro Ushuaia, ela tava com uma anemia profunda e não detectamos isso até que começou a viagem. Aquilo foi bem difícil, ter que voltar para casa para deixar ela foi bem difícil. Agora não está sendo fácil não, mas a proposta do projeto é um pouco hardcore para ir com ela na garupa. Se fosse mais tranquilo para turismo, o objetivo é rodar uma rodovia péssima, em condições difíceis. Não que ela não aguente, ela já fez a 319 com miomas múltiplos, coitada, no útero, e foi brilhante. Mas a 319 são 400 km de lama,
A Transamazônica a gente vai pegar mais ou menos uns 1.500. Se a Poaca virar lama, aí ferrou. 1.500 km caminhando é lenha, não é não? Mas vamos embora. Vai dar tudo certo. Ela vai ficar bem. E 36 dias passam rápido. A gente vai se comunicando todos os dias. Então eu vou estar sempre presente e ela sempre comigo. Vamos tocar. Do Rodoanel agora para pegar a rodovia dos Bandeirantes. Vou com ela até o fim, até a altura de Limeira, aonde eu pego a Washington Luiz para rasgar ela inteira de novo. E por fim a Euclides da Cunha. Eu vi essa rodovia mudar muito e essa rodovia me viu mudar muito também. Perrengue nesse pedágio aqui. Uma Vestron, assim que ela saiu dessa Ginkene, queimou o extrator e ela puff, apagou. Na verdade ali no Rodoanel ela já vinha apagando farol, painel, já era a bateria que estava indo pro saco porque o extrator já não funcionava mais. Ô amiga, onde você vai? Você não tá me vendo não? Então, entra no caminhão agora. Parabéns. A gente tem que pilotar pelos outros, principalmente quando a gente entra numa rodovia cruzamento. Vou fechar o microfone aqui, porque senão vocês não vão me ouvir. Porque agora a gente vai andar. Todo começo de viagem a gente tem que levar em consideração o equipamento, poupar o equipamento ao máximo. A ansiedade agora é grande, um sonho aí de quase um ano de planejamento. A gente fica muito ansioso no começo, a vontade é sair logo, sair ontem. Só que a gente tem que ter em mente que serão muitos e muitos dias, muitos e muitos quilômetros. Não é muito inteligente você já nos primeiros dias sair queimando óleo, pneu, relação, nada disso. Pastilha, vamos devagar e sempre. O caminho é longo e a diversão é certa. Turn it up, windows down, we sing along. The summer night has just begun. The moon is bright, let's have some fun. Oh, this is everything with you right next to me. So
Piracicaba. Rapaz, conheci a Elda uns 5 meses depois que eu tinha me separado. Eu tava morando em São Paulo e ela morava aqui em Piracicaba. E a gente ficou conversando durante 1 mês, 2 meses, antes de se encontrar. Luiz de Queiroz, vai pra Piracicaba essa estrada. E eu passava aqui pra ir ver minha filha, e a gente não se conhecia ainda. Ela também estava se separando, e eu ficava com o coração apertado. Eu falava, nossa, eu queria ver essa mulher hoje. E passava e via a placa Piracicaba, eu falava, meu Deus. A gente ficou 1 mês e pouco só conversando por MSN, até que finalmente ela foi para São Paulo e a gente passou um fim de semana num hotel fazenda. E eu fui muito idiota, cara. A gente conversando, eu tinha feito a reserva nesse hotel fazenda, um charminho, acho que em Indaiatuba, eu sempre esqueço o nome da cidade. A Elda sempre me corrige. E o idiota chegou pra ela no telefone e falou, olha, tá tudo pronto para esse fim de semana e tudo mais, tô ansioso, né? Você gosta de mato? A guria nunca tinha me visto ao vivo, cara. Era a primeira vez que ela ia me ver. E o cara me solta uma dessa, você gosta de mato? Caralho, você vai levar ela pra onde, ô maníaco do parque? Você é retardado? A menina quase que arranjou uma desculpa pra não me ver. Idiota. Graças a Deus ela sacou que eu era um estúpido e que não tinha maldade no coração. E aí a gente se encontrou e se apaixonou de verdade mesmo. Já estávamos, mas ali a gente constatou que era pra sempre. Já passou 13 anos. 13 anos. E todo ano a gente esquece a data do nosso casamento. Na verdade, 14 anos desse dia que a gente se viu no mato. 13 de casado. Um ano depois a gente juntou as escovas. Eu tenho que casar com essa menina. Eu ainda sou divorciado, não sou casado. Tenho que pedir ela em casamento pra mãe dela. Histórias, histórias, histórias em cima de moto.
pra pista. Próxima parada, São José do Rio Preto. Bora. Ah, que ventinho bom. Puta merda. Olha que delícia. Ah. Washington Luiz, quilômetro 393. Isso aqui é um lugar icônico pra mim. Quem lê o livro Puta que eu pariu sabe do que eu tô falando. Eu tive 2 panes secas neste exato lugar, com a viraguinha. Toda vez que eu passo aqui com uma moto nova, eu faço uma nova foto. Eu tô ainda a cerca de uns 50 quilômetros, um pouquinho mais, de Rio Preto. Vambora que tá quente demais. Quente demais. Agora tá 34 graus. Nada. Tá 36. Vamos refrescar. Deixa eu entrar aí, seu caminhão. Dá licença. Fernandópolis, saída 453 da Washington Luiz, entrando agora na Euclides da Cunha. Durante muitos anos essa foi a pior parte da viagem porque antigamente não era duplicada essa rodovia, era mão dupla. Muito remendo, muito buraco, muito caminhão. E aqui tinha uma placa que dizia Fernandópolis, 100 km. Manja aquela informação de que você não precisava? Depois de horas subindo e descendo a Washington Luiz com uma viraguinha 250, cara, dá de cara com uma placa dizendo que ainda falta 100 km de remendo, de caminhão para ultrapassar. Aquela pista ali não existia, era só essa e era dupla. Era lenha. Era lenha. Hoje é mamão com açúcar. Já nem percebo mais. Faço uma força para absorver a paisagem, porque ela tá tão comum. Ela faz tão parte da história. Essa estrada me deixa muito nostálgico. Eu cresci demais fazendo essa estrada. Essa estrada me viu mudar muito. A primeira vez que o Guga pegou isso daqui, putz, não fazia a menor ideia de onde ele ia chegar. Mas não mesmo. Se eu encontrasse um maluco num posto de gasolina com o poder de ver o futuro e ele me dissesse: um dia você vai passar nessa rodovia indo para Transamazônica com uma 1200, eu ia olhar para ele e falar: tá bom, vai sonhando. E olha eu aqui. Bora lá.
aí, meus queridos, eu faço agora a minha intervenção aqui. Infelizmente, como eu disse, eu perdi imagens de drone. Nesse dia eu fiz umas filmagens bacaninhas que não tenho como mostrar, foi pro saco. Esse dia termina não em Fernandópolis, chego aqui em Fernandópolis, ia ficar na casa do meu sobrinho, mas ele tinha um show do Nando Reis para ir, e o Altamiro estava a pouco mais de 90 km, quase 100 km de Fernandópolis. Então a gente tinha marcado de se encontrar no dia seguinte em Aparecida do Taboado. Como eu tinha a luz do dia, eu segui e fui ao encontro do Altamiro. Não tenho registro do meu encontro com o Altamiro, a gente já saiu para tomar nossa primeira cerveja. Então em vídeo fica para o próximo capítulo o rostinho bonito do meu amigo. Boas estradas, meus amigos, sempre!